Olá, sejam bem-vindos e todos muito bem-vindos. Eu imagino que a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo são homens, porque o assunto que eu pretendo trazer a partir desse primeiro vídeo, que é um vídeo de apresentação, é a respeito do chamado Lifestyle NoFap. São palavras em inglês e eu prefiro falar em português. É o estilo de vida sem masturbação. Dentro desse assunto, nós vamos falar de alguns outros muitos tópicos que envolvem o vício da masturbação. Vocês vão ouvir falar bastante na sigla PMO. PMO é uma sigla que significa pornografia, masturbação e orgasmo. E a minha intenção é trazer aqui para vocês um bate-papo, uma troca de ideias, porque eu não sou especialista, não sou sexólogo ou urologista, ou falo de, enfim, não tenho essas especialidades médicas. Então, vou me apresentar. Eu sou artista plástico, eu sou ator, eu sou um artista desde o meu nascimento, a minha infância, juventude, sempre atuando, trabalhando, estudando para ser um artista dos palcos. Eu sou ator e artista de artes visuais, eu trabalho com exposições de arte. Desde os meus 25 anos eu pratico meditações, isso diz respeito ao século passado, eu estou falando mais ou menos da década de 80 do século passado, quando eu comecei a praticar meditação e entrei num caminho de ser um terapeuta através da arte, também conhecido como arte terapeuta. Enfim, eu tenho 65 anos. Ao longo dessa minha vida, eu venho trazendo todos os meus talentos e habilidades para expressar no mundo. Porém, aqui começa a nossa conversa sobre o tema desse nosso vídeo aqui, que é a iniciação nesse processo do NoFap e tudo que envolve esse assunto. Vamos lá. Nesses anos, nesses últimos 20 e tantos anos, eu tenho vivido muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades de expansão do meu trabalho profissional e uma série de situações dos meus relacionamentos românticos e outros relacionamentos também, muitos conflitos e, enfim. Acontece que só recentemente, quando eu identifiquei que estava sofrendo de uma doença chamada vício em pornografia, masturbação e orgasmo. Então, apenas um mês atrás, aproximadamente, eu comecei a estudar esse tema, estudar esse assunto, comecei a me interessar. E eu vou contar nos próximos vídeos, porque eu pretendo trazer depoimentos pessoais. Eu tenho certeza que os meus depoimentos pessoais podem contribuir com vocês de qualquer idade que estejam passando por essa situação que eu passei durante muitos anos e que eu não enxergava como um vício. Eu não via os malefícios. E do que eu estou falando? Estou falando da masturbação. Masturbação é uma coisa que nós homens, eu só posso falar como homem, nós aprendemos em geral na infância, na passagem da infância para a adolescência, né? Quando nós temos, isso muda de menino para menino, mas quando nós temos entre 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, nós aprendemos a manipular o nosso pintinho. Nós aprendemos a pegar no nosso pênis e identificar um órgão ali, né, um membro, que até então nós não conhecíamos. Nós conhecíamos as mãos, os pezinhos, o nariz, os ouvidinhos, né, a barriguinha, o cabelinho. Mas o pintinho, é muito raro que as pessoas tenham nos convidado a mexer no pintinho, a andar pelado pela casa, uma série de coisas assim que a gente é sujeito pela sociedade, né? Então a criança está correndo pelada, vamos, não pode, não pode, não pode, põe a calça, põe a bermuda, põe não sei o que, põe a cuequinha, enfim. E numa certa idade, quando a criança tem autonomia para estar sozinha no banheiro, para fazer xixi, para tomar banho, o menino começa a se manipular, né? Então coloca aqui nos comentários com quantos anos você começou a perceber que você tinha ali um membro que te dava algum prazer quando você manipulava. Eu me lembro da minha infância, como eram esses momentos no banho ou
fora do banho, quando eu manipulava o meu pintinho e eu sentia algum prazer que eu desconhecia, né? Então esse é o começo do conhecimento do próprio corpo, que todos nós meninos fazemos mais cedo ou mais tarde. Bom, passado um pouco essa introdução, eu gostaria de me apresentar um pouco mais profundamente. Eu, então, me formei em artes plásticas, me especializei como arte terapeuta e depois eu fui desenvolvendo atividades como terapeuta energético. Então, eu sou um praticante de barras de Axis, eu sou professor de meditação desde os meus 25 anos e em muitos momentos diferentes da minha vida, a prática da meditação sempre esteve presente, uns momentos mais, uns momentos menos, né? E também eu sou um praticante da expansão da consciência. Eu tenho vários cursos de expansão de consciência, ou seja, eu tenho ao longo da vida, eu adquiri muitas ferramentas para trabalhar as questões do meu autoconhecimento, ok? Porém, nesses últimos anos, apesar de todas essas buscas, inclusive espirituais, eu vivia em um ambiente, na minha privacidade, que era, vamos dizer, promíscuo, na medida em que eu estava cada vez mais viciado em pornografia e eu não percebi ao longo dos anos esse crescimento, né? Mas quando eu começo a pensar sobre isso, eu vou compartilhar isso com vocês ao longo dos outros vídeos, eu vejo que há muitos e muitos anos eu me alimentei da pornografia para nutrir uma força, um desejo sexual, para sentir uma potência sexual e invariavelmente chegando ao orgasmo e à ejaculação e eliminando todo aquele material precioso. E isso também é assunto de próximos vídeos, porque atualmente eu estou praticando a retenção seminal. Mas vamos com calma, um passo de cada vez, porque nós estamos começando. Se você ficou até aqui, se você chegou comigo até esse momento, eu peço que você, deixa um joinha ali, curte o vídeo e vamos seguir um pouquinho mais para frente para falar sobre tudo isso. Como eu disse no começo, são depoimentos pessoais. Eu vou falar do meu processo nesse primeiro mês, na tentativa de praticar o NoFap. E por que eu estou fazendo esse vídeo nesse sentido? Porque quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, isso vai ser tema de outros vídeos, porque serão depoimentos pessoais, mas quando eu comecei, eu só encontrei vídeos de pessoas que estão há muito tempo, 90 dias, 120 dias, 1250 dias, não sei quantos dias. Pessoas incríveis que me estimularam muito a continuar estudando e pesquisando. E eu sugiro que você também, meu amigo, que está comigo até agora, é porque você está ligado que tem alguma coisa acontecendo e você precisa mudar isso dentro de você. Então seja bem-vindo, eu te acolho, eu te recebo e eu te compreendo, porque eu passei por isso, por esse processo recentemente. Eu atualmente tenho dito para alguns amigos muito íntimos que eu percebi que eu estava doente, até mais ou menos um mês atrás. Eu percebi que eu estava doente, viciado em pornografia. E se esse é o seu caso, se você também tem essa dor, vamos juntos caminhar nesse caminho, que é um caminho de autodescoberta. À medida que eu fui me aprofundando no assunto do NoFap, o que eu ouvi? Eu ouvi muitos dos homens que falam sobre esse assunto comentando a potência que eles vão descobrindo no seu dia a dia, na medida em que eles vão eliminando a pornografia, a masturbação e o orgasmo. E realmente esses depoimentos todos daquilo que eles chamam de benefícios, né? Você recebe, você ganha, você adquire, recebe, ganha muitos benefícios, energeticamente falando, à medida que você vai eliminando esse vício ou esses vícios, PMO, pornografia, masturbação e orgasmo, ejaculação. Eu achei tudo isso muito interessante, fui me aprofundando, cheguei até o estudo da retenção seminal e quero compartilhar com vocês o que aconteceu nesse um mês.
Meus amigos, foi um mês de recaídas, e recaída é uma palavra muito recorrente nesse universo do NoFap. Por quê? Vamos lá. Depois de muitos anos viciado em pornografia, assistindo pornografia para dormir, para poder relaxar, para poder aliviar um pouco a tensão, assiste pornografia, se masturba, ejacula, dorme. De manhã acordo excitado, porque o padrão energético que eu dormi é o padrão da pornografia, e de manhã acordo excitado, assiste uma pornografia, se masturba, ejacula e se levanta. E aí começam algumas descobertas importantes que eu fui fazendo nesse um mês de estudos e tentativas e recaídas do NoFap, ou seja, de eliminar esses elementos da minha vida e experimentar o que isso ia fazer na minha vida. Eu caí. E aqui eu quero contar para vocês uma coisa que é muito importante se você, como eu, está começando, porque eu estou no primeiro mês, né? Esse é o primeiro mês. Eu comecei a escrever, eu comecei a fazer um diário. Eu nunca fiz diário, mas eu comecei a escrever um diário. Eu peguei um caderno e esse caderno fica próximo a mim e eu comecei a escrever, colocar a data e colocar o que eu estou vivendo naquele dia desde que eu escolhi fazer essa prática, experimentar essa prática do NoFap. E essa é uma forma que eu achei muito interessante, porque eu posso ler o que aconteceu comigo, como eu estava uma semana atrás, e perceber o que eu vou escrever hoje. Então eu muito recomendo para você que está começando, mesmo que você não tenha essa prática, porque nós desacostumamos escrever à mão. Escrevemos no celular, escrevemos no computador. Experimente escrever à mão, é muito bacana, porque você se conecta com uma força ancestral sua, a sua letra, o seu garrancho, o seu rabisco, enfim, você escrevendo ali os seus sentimentos, como você está se sentindo a cada dia. E não tem problema se você recair. Eu recaí muitas vezes no primeiro mês. Todas as vezes eu registrei. Olá, meu querido diário. Não foi assim que eu escrevi. Mas apenas assim a data e dizendo, puxa, hoje eu recaí, aconteceu isso, e eu ejaculei, eu assisti um vídeo pornográfico, eu transei com uma pessoa e eu ejaculei, enfim. Ali eu comecei a fazer um registro da minha relação diária com esse tema. E à medida que eu fui fazendo isso, eu fui percebendo que a cada 3 dias eu estava tendo uma recaída. Ou seja, eu estava conseguindo me manter por 3 dias. Então eu fiz um desafio de 7 dias. E hoje está completando o 7º dia. E eu me sinto muito feliz mesmo, muito honrado comigo mesmo de vir aqui gravar esse vídeo e contar para vocês que faz 7 dias que eu estou sob controle da minha energia, da minha sexualidade, da minha potência, da minha força sexual, que é uma força de vida. Então eu quero nesse momento falar com vocês sobre algumas coisas que eu descobri nas minhas pesquisas com os outros caras que falam de NoFap. Muitos trazem uma questão religiosa. Eu não vou trazer questão religiosa. Eu não vou falar de pecado, eu não vou falar de arrependimento. E eu estou dizendo isso porque eu ouvi muitas pessoas que vão, pelas suas crenças religiosas, buscar a fundamentação nas suas crenças e nos seus livros religiosos. Eu estou falando no plural porque foram realmente algumas pessoas de diferentes religiões. Eu não vou falar de religião, não vou falar de pecado, não vou entrar nesse espaço de que a pornografia, a masturbação e o orgasmo e a ejaculação são manifestações pecaminosas ou qualquer coisa do tipo. Não. Porque eu não acredito nisso, né? O que eu estou enxergando na minha experiência pessoal é que eu sou viciado. Sabe como um viciado eu já fui em cigarro, um viciado em nicotina, que fuma, compra maço de cigarro todo dia e fuma, mesmo sabendo todos os problemas e todas as... Enfim,
é viciado. Uma pessoa que bebe, um alcoólatra, que sabe todos os problemas e continua bebendo. Uma pessoa que usa uma droga mais forte, mais pesada e continua usando, e continua sendo vítima, e continua sofrendo as consequências do seu vício e não consegue largar. Eu estou aqui diante de vocês, meus amigos. Eu quero chamá-los de amigos porque eu quero considerá-los amigos se vocês estão buscando também, assim como eu busquei, a cura desse vício. Sem pregações moralistas, mas trazendo uma visão energética do significado de tudo isso. E por que uma visão energética? Porque eu tenho uma formação como terapeuta energético. E eu quero trazer isso porque eu estou usando isso na minha cura pessoal. Eu estou trazendo isso há um mês. Então foi um mês em que eu fiquei tentando, fiquei praticando, fiquei anotando no meu diário e tendo recaídas. Então eu quero dizer, as recaídas acontecem, cara. E tudo bem, tudo bem. O importante é você ter consciência de que isso é uma recaída. Isso não é o seu normal. Isso aconteceu porque você está se fortalecendo, se desenvolvendo para poder superar a próxima recaída e ela virá. Ok, quantos dias foi? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias? Anota no seu diário, escreve lá, mas hoje eu decido começar de novo. E se você recair, escreve lá, hoje eu decido começar de novo esta porra. E eu vou conseguir porque eu vou dominar esse vício, porque eu sou o dono de mim. Eu sou o dono dos meus desejos. Eu estou buscando a minha maturidade emocional. Eu estou buscando transmutar essa energia sexual, que é energia de força. Nós vamos falar isso em outros vídeos, como que os Vedas antigos, da Índia consideram essa energia que muitas vezes a gente dispersa através de um orgasmo depois de um vídeo de pornografia. Eu vou ficar por aqui porque é um vídeo de apresentação, eu não quero me alongar muito e nós vamos continuar conversando sobre isso. Se você chegou até aqui, deixa um comentário, cara, ajuda o tio, vamos junto nessa jornada aí, mas deixa um comentário, deixa um curtir, conta qual está sendo a sua experiência nessas primeiras semanas de prática do NoFap e deixa sugestões de vídeos, perguntas, enfim, o que você quiser, vai ser um prazer, uma honra. Muito obrigado e força e fé. Até breve.